Oi, gente! Aqui é o tio Vitor e esse é o primeiro vídeo no nosso canal. Seja bem-vindo! Para quem não me conhece, o meu nome é Vitor Malavolta, eu sou fonoaudiólogo infantil, mestre e doutorando em distúrbios da comunicação humana, e esse é o meu canal, o canal aqui no YouTube, onde a gente vai poder conversar um pouco melhor sobre vários temas dentro da fonoaudiologia, mas especificamente dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de linguagem, comunicação e transtornos de fala. E o primeiro tema do vídeo é um tema que é bastante explorado, mas ainda a gente entende muito pouco sobre ele. A gente vai falar hoje sobre ecolalia. Bora lá então, primeiro ponto, ponto 1. A gente precisa entender então o que é conceitualmente ecolalia. E aí a gente precisa entender que esse é o primeiro ponto de divergência. A literatura não mostra pra gente um acordo, uma concordância acerca da definição da ecolalia. E a gente já começa de uma forma difícil. Se a gente não concorda muito, se a literatura, os autores, os especialistas não concordam muito sobre o que é ecolalia, é muito difícil da gente concordar sobre maneiras de intervenção, avaliação e sobre bases de funcionamento. Concordam comigo? Pois então, a gente tem diversas vertentes de pesquisa. A gente tem uma vertente de pesquisa um pouco mais antiga, né, dos anos 60, 70, que surge com uma força grande, né, da ciência comportamental, que traz para a gente informações e relatos de que a ecolalia seria um quadro patológico, um transtorno de comunicação, um sinal de transtorno de linguagem, por exemplo. E a gente tem algumas vertentes mais linguísticas, que é o que a gente tem se abraçado um pouco mais hoje em dia, que são vertentes que dizem pra gente que, na verdade, a ecolalia é um sinal, né, uma forma de manifestação de uma maneira diferente de aquisição de linguagem, de uma maneira divergente de aquisição de linguagem, de organização ou de reorganização de linguagem. Basicamente, hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre um conceito de ecolalia um pouco mais geral. Mas, basicamente, a gente vai entender como ecolalia uma forma de repetição de palavras, de sentenças, de trechos de músicas, com um intuito comunicativo mais ou menos interpessoal. Ou seja, essa ecolalia pode surgir de uma comunicação do indivíduo para ele mesmo, ou do indivíduo para um interlocutor. Um outro ponto interessante da gente entender é que as ecolalias não são todas iguais. Então a gente tem algumas subclassificações, vamos chamar assim, desse fenômeno, né? Desse sinal clínico, dessa apresentação clínica para a gente. A gente pode ter uma ecolalia imediata, uma ecolalia tardia em relação ao tempo de aparecimento, por exemplo, e essa ecolalia imediata seria uma ecolalia que aparece logo depois a uma produção. Por exemplo, essa criança está conversando comigo, né, em um quadro que acontece muito, o adulto pergunta para a criança, o que você quer comer? E a criança repete, o que você quer comer? Isso é um exemplo bastante clássico, né, e muito prevalente na clínica do que é uma ecolalia imediata, que é diferente da ecolalia tardia. A ecolalia tardia é aquela onde a criança ouve a fala de alguém, de algum desenho, e ela memoriza, processa, retém aquela informação e ela evoca depois aquela informação, aquela fala, aquele trecho em um outro contexto, que pode ser um contexto semelhante ou um contexto que fez com que ela lembrasse daquela mesma situação. Então é muito comum que a gente veja, por exemplo, crianças dentro do espectro que apresentem essas ecolalias tardias, né? Então, a gente está brincando, por exemplo, com essa criança e aí, de repente, né, não tem nada a ver com o contexto da brincadeira, ela pode produzir, por exemplo, o pinguim tá na geladeira, o pinguim tá na geladeira. E essa produção, dentro do nosso contexto de brincadeira, pra gente, não tem sentido, mas para essa criança, muito provavelmente, tem algum sentido que ela está tentando comunicar aí.
Um outro ponto muito importante, a ecolalia, ela acontece só nos quadros de transtorno do espectro autista? A gente sabe que, de fato, a gente começou a falar mais de ecolalia, a entender melhor a ecolalia e estudar mais a ecolalia por conta dos casos de TEA. Mas, na verdade, a ecolalia não é algo, não é uma manifestação, não é uma característica linguística exclusiva dos sujeitos dentro do espectro do autismo. A gente tem outros quadros que também podem apresentar a ecolalia. Por exemplo, a gente tem alguns relatos de estudos em adultos, esses adultos pós um acidente vascular cerebral no hemisfério esquerdo, ou após uma lesão orgânica que envolva o hemisfério esquerdo, dominante, em princípio, para o processamento estrutural de linguagem. E nesses relatos de caso que a literatura traz para a gente tem informações de que esses sujeitos adultos tendem a utilizar ecolalias tardias justamente com o intuito de se manter comunicativos. Então, no intuito de não perder atos comunicativos depois de uma lesão do hemisfério esquerdo, esses sujeitos adultos, pós alguma lesão estrutural, começam e tendem a utilizar ecolalias tardias, por exemplo, para manter-se comunicando. Basicamente, existem algumas hipóteses de por que isso acontece nesses indivíduos, mas basicamente muitas dessas hipóteses, e nada com extrema confirmação na literatura, dizem pra gente que na lesão do hemisfério esquerdo, automaticamente os fenômenos neuroplásticos do nosso cérebro fazem com que esse cérebro passe a recrutar neurônios e sistemas e redes neurais do hemisfério direito. E isso faz com que esse sujeito tenha uma propensão maior de perceber, processar, abstrair e produzir esses trechos e esses aspectos que envolvem mais esse suprassegmental, essa entonação, do que a gramática e a estrutura de linguagem como eles faziam antes da lesão. Um outro aspecto importante, indivíduos que tenham alguma deficiência intelectual ou tenham um transtorno de desenvolvimento intelectual, por exemplo, podem apresentar a ecolalia também como parte do seu desenvolvimento linguístico, como parte desse desenvolvimento, dessa aquisição de comunicação social e de pragmática, por exemplo. Eles têm uma chance muito grande de apresentar essa ecolalia imediata, justamente porque boa parte desses indivíduos, eles podem ter uma dificuldade nesse processamento estrutural de linguagem, inclusive por meios compreensivos. Eles têm uma latência um pouco maior, em alguns casos, para entender o que esse interlocutor está solicitando, o que aquelas palavras querem dizer de fato, o que aquela frase quer dizer de fato. E muitas vezes eles se utilizam dessa ecolalia imediata, ou seja, eles repetem o que esse interlocutor produziu com o intuito de manter o turno comunicativo, ter tempo para conseguir pensar e conseguir compreender aquilo que foi demandado deles e tempo também para conseguir elaborar uma resposta coerente. Mas, querendo ou não, a gente tem aí os casos de transtorno do espectro autista como o principal representante das ecolalias, Então é onde a gente mais ouve falar e mais estuda sobre ecolalias. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre as ecolalias no TEA, eu trouxe um estudo de 2024, é uma revisão rápida de literatura. Nessa revisão, então, eles investigaram os últimos 10 anos, os estudos que envolviam sujeitos dentro do espectro do autismo, e eles conseguiram constatar pra gente, que na verdade é uma constatação que não ajuda muito a gente, mas que nos orienta acerca da prevalência. Mas eles conseguiram identificar, então, que na verdade de 25% a 91% dos indivíduos que têm autismo, essa margem, essa porcentagem gigantesca, essa margem, esse range gigantesco desses indivíduos tendem a ter, então, a ecolalia como manifestação linguística, como um processo linguístico, de 25% a 91%. E esse estudo ele diz pra gente, basicamente, que essa variação gigantesca em relação à prevalência, a ocorrência, a observação da ecolalia, se dá justamente porque os estudos não têm um consenso acerca do que é a ecolalia.
né? O que caracteriza uma ecolalia. E por isso, então, essa variação vai ser inerente ao processo até a gente não ter, então, esse consenso estabelecido. Agora a gente precisa entender, né, e essa talvez seja a dúvida mais importante de todos os tempos, por que a ecolalia acontece? Por quais motivos essa ecolalia está presente nesses indivíduos, principalmente dentro do espectro do autismo, né? Essa é a nossa principal dúvida. E a gente precisa entender que, na verdade, essa pergunta é extremamente difícil de responder. Num primeiro ponto, porque os sujeitos dentro do espectro do autismo, eles têm como característica própria uma variação gigantesca em termos de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Todos os estudos que vocês forem pegar sobre TEA e linguagem, seja TEA e pragmática e comunicação social, ou TEA e estrutura de linguagem, gramática da linguagem, a gente vai ver que existe uma variação gigantesca. A gente não consegue concluir muita coisa acerca desses estudos porque alguns indivíduos, por exemplo, dentro do espectro do autismo, eles tendem a adquirir verbos antes do que substantivos. Muitos deles têm mais verbos mapeados do que substantivos. Muitos desses indivíduos têm ecolalia como característica, outros não têm ecolalia como característica. Alguns indivíduos têm alterações no subsistema fonológico, outros não têm alterações no subsistema fonológico. Então essas variações dificultam muito as nossas conclusões acerca de por que a ecolalia está presente em sujeitos com autismo. Justamente porque existe uma variação gigantesca em todos os aspectos linguísticos dessa população. Mas o que a gente precisa entender então? Vou trazer algumas hipóteses que são discutidas na literatura. Algumas com mais força, outras com menos força, outras são só respingadas aí na literatura, mas é importante a gente saber de todas elas para que a gente consiga pensar um pouquinho e até direcionar aí pesquisas futuras, quem sabe, para que a gente consiga entender um pouquinho melhor a origem dessa ecolalia, ou como que ela se estrutura na nossa mente. Mas a gente precisa entender num primeiro momento que a ecolalia, ela faz parte do desenvolvimento linguístico de todo e qualquer sujeito. Então a gente, sujeito que não tem autismo, por exemplo, que não tem deficiência intelectual, ou que não teve, por exemplo, um acidente vascular cerebral, a gente também se utiliza de ecolalias imediatas e ecolalias tardias, como meio comunicativo. Então, a gente também faz uso dessa estratégia, a gente também faz uso e manifesta a ecolalia no nosso cotidiano, mas a gente não costuma perceber. E aí a gente percebe, justamente porque nos indivíduos dentro do espectro do autismo, essa característica ganha um pouco mais de importância, justamente porque em muitos casos ela se torna pouco funcional em termos comunicativos, né? Restringe um pouco esses processos de socialização, convívio e de autonomia desse sujeito. Então essa ecolalia ganha um pouco mais de importância nessa população, mas a gente precisa entender que a ecolalia é um processo que todo mundo tende a utilizar de maior ou em menor frequência. Bom, vamos lá então, vamos começar a entender o que a literatura traz pra gente. Primeiro ponto é um respingo aí na literatura, uma hipótese muito vaga e colocada assim como um pensamento quase que intrusivo dentro de uma discussão, mas que vale a pena a gente saber também, até para a gente conseguir saber de todas as possibilidades que a literatura tem levantado pra gente. Mas nesse estudo, esses autores dizem pra gente que as ecolalias podem ser uma preferência de processamento de linguagem desses indivíduos dentro do espectro do autismo, justamente por conta de uma ativação desse hemisfério direito mais importante do que para o restante da população. Então, muito semelhante, né, como a gente estava conversando antes nos casos de AVC, por exemplo, que o hemisfério direito é recrutado para dar conta desse domínio comunicativo, nos casos do transtorno do espectro autista, a gente não tem uma lesão, né, neural, isso é muito importante a gente falar, mas esses autores dizem pra gente que naturalmente o cérebro desses indivíduos, justamente por uma dificuldade também de dominância hemisférica, tende também a ativar o hemisfério direito
para conseguir processar a linguagem. E isso traz, então, uma tendência a absorver e a produzir mais o suprassegmental, a entonação, a musicalidade dessas produções de fala, produzir esse todo, essas partes, essas palavras mais entonadas, do que construir e processar e produzir essa gramática, essa estrutura, palavra, significado, palavra, significado. Essa é uma das possibilidades, mas como eu disse, muito, muito, muito pequena no sentido de evidência, no sentido de literatura até o momento. Outras hipóteses um pouco mais aceitas, que na verdade são hipóteses e discussões teóricas acerca da ecolalia, dizem respeito à estrutura de linguagem, né, de linguagem e de função executiva. Na verdade, eles dizem pra gente que a ecolalia poderia ser uma manifestação, uma característica de um processamento diferente, né, uma forma de processar diferente, ou de uma falha de processamento em nível semântico, ou seja, na construção de sentido das coisas da nossa língua. Então, esses indivíduos com autismo, por exemplo, teriam uma forma diferente de construir o sentido da língua, né, ou teriam, né, se assim preferir, né, e esse estudo, por ser um estudo antigo, fala isso pra gente, né, eles teriam essa falha desse processamento semântico, ou seja, teriam uma falha nessa construção de sentido de uma palavra, um significado, ou seja, dessa conexão entre significado e significante. Uma outra possibilidade, agora falando um pouco mais de funções executivas, fala mais a respeito das ecolalias imediatas. Essa hipótese fala pra gente que essas ecolalias imediatas tendem a aparecer justamente quando esses sujeitos têm uma falha na inibição, né? Então, eles vão por impulsividade, não conseguem inibir essa produção ecolálica imediata, e aí ela aparece como uma característica da comunicação desse sujeito. E por último, então, a gente tem o que se popularizou, né, muito, não tanto na literatura, mas bastante em termos de rede social, em termos de cursos, isso é muito interessante. A gente tem aí a hipótese de um estilo diferente de aquisição e desenvolvimento da linguagem, o que é chamado então de estilo gestáltico de linguagem ou processamento Gestalt de linguagem, né, que não é um tema recente, né? Os primeiros estudos, na verdade, o primeiro estudo surgiu lá em 1970, 70, por aí ganha um pouco mais de força ali com Barry Prison também, né? Um fonoaudiólogo norte-americano, estudando nos anos 80, anos 90, e daí por diante, né? Mas o que eles falam pra gente, então? Que, na verdade, as ecolalias, né? Essas ecolalias tardias, elas seriam uma forma diferente dessa criança, né? Um sinal, uma característica de uma forma diferente de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Na verdade, o que ele diz pra gente, né, o que esse processamento gestáltico de linguagem diz pra gente é que a criança, sim, adquire e desenvolve a linguagem, ela vai chegar numa produção autogerada de linguagem, ou seja, que ela mesmo constrói essas frases, essas produções, mas, na verdade, ela inicia o pontapé de construção de linguagem dessa criança não é no nível da palavra, por exemplo, é no nível de uma estrutura maior. Então, essas estruturas maiores, que podem ser, então, frases, trechos de música, ou até mesmo pode ser uma palavra isolada, essas estruturas, elas vão ganhando sentido para essa criança, e esse sentido, muitas vezes, é um sentido idiosincrático. O que seria isso? É um sentido muito particular para essa criança. Então, é como se ela processasse o ambiente, e é muito importante a gente entender isso, esse estilo gestáltico de linguagem, ele não se refere só à linguagem, né? Hoje a gente tem falado num estilo gestáltico de aprendizagem. Essas crianças, esses adultos, esses indivíduos, eles processam o mundo como se fossem por cenas visuais, né? Então, a gente vê, por exemplo, umas crianças muito pequenininhas, né, que elas absorvem uma cena visual com determinado objeto e aí elas reproduzem aquela cena toda com aquele objeto quando elas encontram novamente. Eu sempre dou o exemplo de um paciente meu muito pequenininho que sempre quando ele via um skate, ele botava o pé direito em cima do skate, ele fazia e ele caía no chão, sempre pro mesmo lado também, dizia, caiu. Sempre quando ele via o skate, ele representava essa cena toda. Então, essas representações macro, essas representações
em cenas, que essas cenas apresentam um sentido, seriam então parte desse processamento, desse estilo gestáltico de aprendizagem, que também faz parte de um estilo gestáltico de desenvolver linguagem, onde blocos maiores têm sentidos construídos nesse contexto e que depois, com a evolução, né, e o desenvolvimento dessa linguagem, essa criança passa a construir esses conceitos mais proximais da nossa língua e do restante da população. Então, hoje em dia, a gente, principalmente dentro da fonoaudiologia, estuda e olha para a ecolalia de uma forma diferente, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a gente tem olhado para a ecolalia como uma forma funcional. Então a gente tem entendido que a ecolalia de fato é uma forma de comunicação, independente se faz parte de um estilo gestáltico de aprendizagem ou não, né? É inerente a outros aspectos, mas a gente tem entendido que a ecolalia é parte do desenvolvimento linguístico dos sujeitos, ou seja, a gente precisa considerar a ecolalia como uma manifestação linguística e partir dela para ganhar funcionalidade. Então, essa é uma decisão que nós, enquanto fonoaudiólogos, temos tomado frequentemente diante dos casos clínicos que a gente tem recebido. E por que isso é importante, então? Porque à medida que a gente entende que a ecolalia é uma forma de processar a linguagem, uma manifestação de como esse indivíduo está processando e construindo linguagem, a gente precisa adaptar e conseguir utilizar o raciocínio clínico enquanto fonoaudiólogo, enquanto especialistas em desenvolvimento, em linguagem, em fala. A gente precisa pensar em o que eu preciso para que essa criança consiga desenvolver essa linguagem. O que eu preciso para que essa criança consiga transformar essa forma de processar a linguagem em uma forma com maior funcionalidade para que ela ganhe autonomia comunicativa. Esse é o nosso principal ponto. Qual é a grande questão? A gente não tem hoje protocolos, por exemplo, enfim, quantitativos para que a gente consiga analisar a ecolalia e, enfim, analisar o quão funcional é essa ecolalia ou não, que estrutura é essa ecolalia. Então a gente se baseia muito na expertise do clínico, então esse clínico, esse fonoaudiólogo clínico, especialista em linguagem, vai fazer uma análise, essa análise geralmente, né, o que a literatura pede pra gente, é uma análise de discurso, uma análise de enunciados desse sujeito, ou seja, a gente cria uma interação com essa criança, com esse adulto, com esse indivíduo. E quando a gente fala de crianças, por exemplo, dentro do espectro, a gente cria essa interação com essa criança dentro do espectro e a gente vai, então, monitorando essas ecolalias em termos quantitativos e em termos qualitativos também. Basicamente, então, o que a gente, enquanto fonoaudiólogo, analisa, né, assim, de forma muito resumida, acerca das ecolalias, acerca desse enunciado que a gente analisa. A gente vai fazer uma análise basicamente de que tipo de ecolalia esse sujeito tem utilizado mais, é uma ecolalia imediata, uma ecolalia tardia, como é construída a ecolalia desse sujeito, ou seja, é uma ecolalia que tem uma prevalência muito grande de trechos de música, ou é uma ecolalia focada em palavras, são palavras isoladas, mas mesmo assim são palavras ecolálicas. Qual é a função que a gente consegue observar dessas ecolalias que esse sujeito apresenta pra gente? E qual é a forma como esse sujeito vem apresentando essa ecolalia? Então, ele vem apresentando em funções comunicativas, mais interpessoais, ou seja, para me comunicar alguma coisa, ou ele vem numa situação um pouco mais autorregulatória, numa produção um pouco mais autocentrada, no sentido de ele narra a própria brincadeira através de ecolalias, como que ela vem sendo apresentada por esse indivíduo. Tudo isso a gente precisa ter uma atenção muito grande durante o processo de avaliação. Outros pontos muito importantes nisso tudo. A gente precisa entender a função da ecolalia e não o caráter semântico. Essa é a grande dificuldade, tanto de família, de equipe escolar, quanto de fonoaudiólogos que não têm muita experiência em relação, por exemplo, à ecolalia. Às vezes a gente está brincando, por exemplo,
sei lá, de bolha de sabão, e aí a criança olha pra gente e diz, a uva não tem hoje, a uva não tem hoje. E aí a gente fica, meu Deus, mas não tem uva nenhuma aqui. E aí a gente se perde um pouco desse contexto e muitas vezes a gente não sabe como manejar. Na verdade, esse fato acontece justamente porque as ecolalias tardias desses indivíduos, elas têm, na maioria das vezes, uma construção semântica, uma construção de sentido muito particular. Ou seja, é daquela criança com aquela situação que ela observou. E como a gente não estava com essa criança nessa situação, provavelmente, a gente não consegue reconhecer o sentido daquela produção. Então, a orientação maior que a gente precisa ter nesse processo de avaliação, de entender as ecolalias desse paciente, é não ser literal, ou seja, não entender que quando o paciente diz a uva acabou, a uva não vem hoje, não entender que o paciente está dizendo pra gente que a uva fruta acabou, não tem mais, que a uva fruta não vem hoje. Mas a gente precisa entender o que toda essa produção, a uva acabou, a uva não vem hoje, o que toda essa produção traz pra gente no sentido comunicativo. Por exemplo, esse sujeito pode estar dizendo pra gente que ele não quer mais brincar de bolha de sabão. E ele está dizendo isso pra gente através de uma ecolalia tardia. A uva acabou, a uva não vem hoje. E a gente vê através da comunicação não verbal dele que ele está angustiado, que ele está com medo, ou que ele ficou ansioso, ele não quer mais a bolha de sabão. E a gente entende que essa ecolalia teve uma função de finalização dessa brincadeira, dessa rotina que estava desconfortável para ele. Ou seja, ele ouviu isso, né, ou percebeu isso, captou essa produção em uma cena visual onde ele estava desconfortável, onde ele queria que cessasse, ou onde alguém cessou essa atividade para ele, ele reconheceu aquele sentimento de angústia, de agonia, de querer parar, e ele evoca então aquela ecolalia que foi utilizada com ele anteriormente. Então a gente precisa prestar atenção no ato comunicativo, na função, e não na correspondência semântica. Esse é um ponto muito importante quando a gente observa a ecolalia. E aí vem a pergunta de ouro, né? Clinicamente, o que a gente sabe sobre a ecolalia e o que esses estudos trazem pra gente, né? Como que a gente intervém numa ecolalia, como que isso funciona. E essa foi a maioria das perguntas que chegaram na caixinha lá no Instagram que eu fiz pra gente levantar algumas perguntas para que eu pudesse responder aqui para vocês, e esse foi o ponto principal. Só que a gente teve, curiosamente, né, e aí a gente pensa de novo, né, no quanto a literatura e no quanto a nossa perspectiva acerca de como a gente enxerga a ecolalia influencia nas nossas perguntas, na forma como a gente vê o paciente, na forma como a gente maneja o paciente. A gente teve algumas perguntas que falavam sobre como extinguir a ecolalia, diminuir a ecolalia, e a gente teve muitas perguntas em como tornar a ecolalia uma forma de comunicação efetiva. E é por aí que a gente vai começar agora. A gente teve uma revisão sistemática, que eu vou pôr a foto aqui, de 2023. Essa revisão sistemática de literatura, sempre lembrando que as revisões sistemáticas, elas são o nosso padrão ouro em termos de evidência, tá? Então é o que a gente tem de melhor que a literatura apresenta pra gente sobre questões clínicas, né? O que de fato a gente sabe sobre determinado tema. E aí o que ela trouxe pra gente, tá? Ela diz pra gente que temos inúmeras abordagens diante da ecolalia, então a gente tem abordagens comportamentais, a maioria dessas abordagens, principalmente de estudos mais antigos, são abordagens comportamentais. A gente tem algumas abordagens mais recentes, né, e diferentes, com uma iniciativa um pouco mais desenvolvimentista e linguística, né, como, por exemplo, umas abordagens multimodais de comunicação, mas todos esses estudos apresentam baixa qualidade. O que quer dizer isso? Muitos desses estudos não apresentam uma boa metodologia, muitos desses estudos são relatos de caso ou relatos de uma série de casos, o que não traz aí uma evidência forte para que a gente consiga afirmar qual é a melhor forma de manejar a ecolalia. Um outro ponto muito importante é qual a abordagem a gente pode utilizar diante da ecolalia. Já que a gente não tem um padrão ouro, a literatura diz pra gente que não existe um padrão ouro de intervenção na ecolalia, qual abordagem a gente utiliza diante da ecolalia? O que é muito importante a gente entender? Que essa decisão passa
pela perspectiva de qual é o nosso objetivo. Qual é o objetivo desse clínico diante da ecolalia? O meu objetivo é extinguir a ecolalia ou o meu objetivo é partir da ecolalia para o desenvolvimento linguístico, comunicativo e de autonomia desse paciente? Por incrível que pareça, essa decisão é extremamente importante, porque de acordo com essa decisão se dá a nossa perspectiva e o nosso manejo, né, diante desse caso. Se eu decido, por exemplo, para uma criança que utiliza a ecolalia, tanto imediata quanto tardia, como meio comunicativo, como forma de desenvolvimento da linguagem, eu tomo a decisão de extinguir a ecolalia, a gente corre um risco muito grande dessa criança não comunicar mais, ou seja, não utilizar esse meio comunicativo e parar de produzir, por exemplo, verbalmente, justamente porque a ecolalia era a única forma que ela fazia esse tipo de produção. Então, se eu quero extinguir a ecolalia, eu preciso ter consciência que talvez eu esteja extinguindo a principal forma de comunicação atual dessa criança. É muito importante, né, acima de tudo, que a ecolalia seja pensada enquanto desenvolvimento da linguagem. Por isso que a gente precisa, nessa equipe, de um fonoaudiólogo que entenda muito sobre linguagem e que entenda sobre desenvolvimento e sobre a ecolalia. É muito importante que isso aconteça, porque quando a gente vai pensar na estrutura de sessão, tipos de estímulos que a gente vai dar para esse paciente, a maneira como a gente vai modelar novas produções para esse paciente, a gente precisa considerar inúmeros aspectos da linguagem. Então a gente precisa considerar, por exemplo, estrutura gramatical dessas ecolalias. Então, se esse paciente utiliza, por exemplo, frases de 2 palavras em grande parte das vezes nas ecolalias dele, talvez a gente precise modelar essas frases de 2 palavras, porque o paciente está mostrando para a gente que essa estrutura gramatical é a que ele consegue processar com uma maior efetividade. Então, tudo isso precisa ser pensado por esse fonoaudiólogo e comunicado, treinado com toda essa equipe. Da mesma forma, por exemplo, que a elaboração de um sistema de comunicação aumentativa e alternativa precisa ser pensado para esse estilo, para essa forma de aquisição de linguagem, para essa forma de construção de linguagem. A gente tem, por exemplo, a possibilidade de construir sistemas de CA com cenas visuais, por exemplo, e não com um sistema de grade, né? Porque as cenas visuais, esse paciente consegue ver, por exemplo, o todo, ver, por exemplo, o parquinho que ele gosta de brincar, e dentro dessa imagem, dessa foto, ou desse vídeo desse parquinho, a gente consegue pôr ali alguns atos comunicativos, né? Algumas caixas de atos comunicativos dentro dessa imagem ou dentro desse vídeo, com essa estrutura gramatical que esse paciente apresenta como ecolalia. Então, por exemplo, dentro dessa foto ou desse vídeo desse parquinho, esse paciente acessa essa cena visual, por exemplo, brincadeiras, acessa essa cena visual do parquinho, e dentro dessa cena visual do parquinho ele consegue tocar no escorregador, por exemplo, e quando ele toca no escorregador, a gente tem a produção de eu quero descer o escorregador. Então a gente consegue dar mais sentido para os atos comunicativos desse indivíduo, justamente porque a gente consegue entender como ele está processando a linguagem, provavelmente, e a gente consegue facilitar esse processo. Mas é muito importante, principalmente quando a gente está elaborando o sistema de comunicação, que a gente teste, ou seja, que a gente faça testes e veja, então, qual é a melhor forma que esse paciente responde a esse tipo de comunicação. Uma outra estratégia muito interessante nesse início desse processo de intervenção, que eu costumo utilizar muito, é a criação de dicionários comunicativos, né? Então, a gente pode criar, por exemplo, uma planilha no Excel, e a gente coloca esse Excel num drive, onde a equipe terapêutica, a família, a equipe escolar tem acesso a esse drive, e a gente coloca lá, então, a produção desse paciente, então, coloca lá ia, o trecho da música, qual foi o contexto que essa produção foi feita, se a gente conseguiu identificar qual foi a função comunicativa que aquela produção foi executada. Justamente a gente faz esse dicionário comunicativo compartilhado para que a gente consiga entender um pouco melhor esse paciente nesse princípio de intervenção, né, dar um pouco mais de conforto comunicativo para esse sujeito, enquanto a gente, enquanto fonoaudiólogo, vai fazendo um trabalho para dar mais funcionalidade para essas ecolalias e conseguir evoluir com a linguagem desse paciente também.
O que a gente tem hoje, então, de mais borbulhante dentro do tema ecolalia, quando a gente fala de estratégias que sejam respeitosas, né, a essa neurodiversidade, a gente precisa falar sobre multimodalidade de comunicação, né? A gente tem um estudo que fala sobre a efetividade da multimodalidade de comunicação no desempenho e no desenvolvimento da linguagem a partir da ecolalia. Quando a gente fala de multimodalidade, a gente fala de comunicação aumentativa e alternativa, tanto por sistemas de CA, por gesto, enfim, a gente fala de comunicação verbal, não verbal, a gente fala de inúmeras entradas para facilitar essas construções de linguagem desse sujeito. Mas, mais uma vez, para que a gente consiga fazer isso de forma efetiva, a gente precisa de um fonoaudiólogo especialista, né? Então, que seja especialista em linguagem, que consiga estudar, sentar e estudar e ter essa visão sobre a ecolalia e consiga construir, então, as melhores estratégias para apoiar esse sujeito dentro do estágio de desenvolvimento da linguagem dele, para que consiga ter essa prospecção de onde nós queremos chegar com esse sujeito a partir das potencialidades que ele tem. E aí, gente, alguma dúvida sobre a ecolalia? Eu acho que deve ter várias dúvidas aí pipocando na cabeça de vocês sobre a ecolalia, sobre processamento gestáltico de linguagem, sobre bases de avaliação, de intervenção. Mas hoje era pra gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante que vocês me pediram tanto. Deixo aqui então meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Qualquer dúvida vocês podem escrever aqui nos comentários ou vocês podem me enviar direto lá nas redes sociais. Eu vou deixar o Instagram por aqui também. E a gente se vê logo logo com outro vídeo e com outro tema. Até mais!